Pessoal, oi, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem aí nesse período de isolamento. Pessoal, hoje a gente quer conversar um pouco sobre o que eu chamo de pontos em comum do recurso especial e do recurso extraordinário. Eu falo em pontos em comum porque esses recursos, embora tenham finalidades diferentes, isso já foi dito por mim em oportunidades anteriores. Embora a gente tenha essa diferença de finalidades do recurso especial e do recurso extraordinário, a gente sabe que esses dois recursos efetivamente se assemelham em procedimento, se assemelham em requisitos de admissibilidade, como a gente vai ver nas próximas aulas. Mas hoje eu queria abordar com vocês os pontos em comum, o que é que recurso especial e extraordinário tem em comum, tá? Deixa eu compartilhar com vocês aqui o slide. Eu fiz aqui um relacionamento de pontos, né, que reputo que são relevantes no que diz respeito aos dois recursos. Basicamente, eles se assemelham nisso. Então, eu pontuo aí primeiramente, que o recurso especial e o recurso ordinário, eles têm em comum que são recursos que, para o seu manejo, eles precisam, né, ou eles prescindem de ter havido aí o que a gente chama de esgotamento prévio das instâncias ordinárias. Ou seja, para eu me valer do recurso especial ou do recurso extraordinário, né, é essencial que todos os recursos que são cabíveis nas instâncias inferiores, nas instâncias ordinárias, dentro daquele duplo grau de jurisdição, tenham sido exauridos. Então, por exemplo, né, se você tem uma sentença e de uma sentença você interpôs um recurso de apelação, e vamos supor que esse recurso de apelação tenha sido julgado monocraticamente com base no artigo 932, inciso 4 do CPC. Então, vejam que, embora tenha sido julgada a apelação, ela foi julgada por decisão monocrática. Nesse caso, eu não posso interpor nem recurso especial, nem recurso extraordinário direto. Por quê? Porque dessa decisão monocrática, todos sabem que cabe agravo interno. Então, eu preciso interpor agravo interno para que eu consiga exaurir a instância ordinária, né? E aí, a partir do julgamento do agravo interno, é que eu poderia estar habilitado a interpor recurso especial ou extraordinário. Então, o primeiro ponto em comum dos dois recursos é que eu preciso ter o esgotamento das instâncias ordinárias, certo? Beleza. Algo também que é comum aos dois recursos, que eu coloquei no ponto 2, que está aí com vocês, é que a atuação do STF e do STJ, ela não é igual à dos outros tribunais. E, por óbvio, né, a função constitucional outorgada a esses dois tribunais fazem com que esses recursos adquiram uma conotação diferente dos recursos ordinários, dos recursos comuns, né? Considerando que a função desses dois tribunais, cada um na sua competência, é fazer justamente o que eu coloquei aí, a guarda do ordenamento jurídico, né? No caso do STF, a guarda da Constituição, e no caso do STJ, a unidade, a coerência de entendimento de lei federal ou da legislação federal. Cabe a esses dois tribunais, né, darem, em última análise, a melhor interpretação, né, para que se dê coerência, para que se dê unidade no entendimento da Constituição e das leis federais. Então, vejam que STF e STJ, né, não vão, por exemplo, reapreciar provas que foram produzidas na instância inferior. A princípio, não lhes cabe fazer isso, né? Isso tudo pode ser refeito na segunda instância. Mas, a partir do momento que o movimento STF e STJ, por meio de recurso especial ou extraordinário,
eu não consigo fazer o que, por exemplo, eu posso fazer numa apelação, que tem um efeito devolutivo amplo, né, como já vimos anteriormente. Então, a função aqui do STF e do STJ, bem mais do que reformar ou anular um acórdão, é verificar se efetivamente a decisão do tribunal, porque estamos já na última instância, né, que é a decisão do tribunal, que o acórdão do tribunal está em consonância com a interpretação que se dá à lei federal aplicada no caso concreto, ou mesmo com dispositivos constitucionais aplicáveis ao caso concreto. Beleza? Então, essa função diferenciada dos dois tribunais também acaba sendo um ponto em comum a esses recursos, que não são recursos ordinários, né? O terceiro ponto que eu coloquei aí é que, na verdade, a parte, né, não poderá ser beneficiada com essa guarda, mas a mera alegação de que as decisões anteriores foram injustas não servem para fundamentar esses recursos. Quando a gente for estudar efetivamente os recursos de forma mais aprofundada, a gente vai verificar que a doutrina, né, e eu até me adiantando, a doutrina chama esses dois recursos chamados de recursos de fundamentação vinculada. O recurso de fundamentação vinculada nada mais é do que recursos cujas hipóteses de cabimento estão na Constituição. E, necessariamente, ao manejar um recurso especial ou um recurso extraordinário, eu preciso indicar expressamente qual dos fundamentos constitucionais eu estou me valendo para interpor o recurso especial ou o recurso extraordinário. E dentro do corpo do meu recurso, eu tenho que justamente fundamentar, né, o porquê daquela fundamentação específica ter sido escolhida para a interposição do recurso. Então, a ideia aqui é que se dê coerência, se dê unidade no entendimento ou na interpretação de Constituição ou de lei federal, o que pode acarretar, por consequência, um benefício para quem está recorrendo. Né? Se efetivamente um tribunal, por exemplo, ter dado interpretação diversa a determinada lei federal, o STJ pode ir lá no recurso especial, dando interpretação conforme o seu entendimento, alterar o acórdão do tribunal recorrido. Então, na verdade, não basta que a gente, no recurso, né, na verdade, nem vai nos ajudar querer falar da justeza ou não da decisão tomada pelo tribunal na última instância. A ideia é que você diga no que o tribunal incorreu no que diz respeito à interpretação de lei federal ou da Constituição, para fazer aqui esse resumo. Né? Não são as únicas hipóteses, mas a gente tem que apontar justamente por que o tribunal errou ao interpretar a Constituição daquela maneira, dando o resultado daquela forma, ou por que ele deu interpretação diversa do STJ em determinado dispositivo de lei federal, aplicando no caso concreto. Tá? Então, basicamente, a ideia aqui é que você consiga fazer essa diferenciação, e é para isso que servem esses dois recursos. Né? Aqui a gente vai discutir o direito objetivo. As questões de fato, efetivamente, não passam para o STJ e para o STF. Aqui só vai ser decidido, só vai ser apreciado, que a gente chama de questões de direito, beleza? O quarto ponto que eu coloquei aí no material para vocês é justamente que o recurso especial e o recurso extraordinário são os únicos recursos que tem aí o duplo grau de admissibilidade, ou duplo juízo de admissibilidade, melhor dizendo, ou o que a gente chama de juízo de admissibilidade bifásico, né, em duas fases. A gente viu que o juízo de admissibilidade, ele pressupõe, né, ele vem antes do chamado juízo de mérito. Então, aqui, nos recursos que nós já vimos anteriormente, a gente viu que, normalmente, o juízo de admissibilidade ele é feito por uma única instância, normalmente a instância superior. Né? É só imaginar, por exemplo, a apelação, né, em que o juiz, né, que prolatou a sentença faz a instrução do recurso, né, mas
ele remete sem fazer nenhum juízo de valor sobre os requisitos de admissibilidade, manda para o tribunal e o relator, ao receber o recurso de apelação, faz o juízo de admissibilidade. Em havendo admissibilidade, ele vai passar para o juízo de mérito, né? Essa é a sistemática que hoje, no sistema de 2015, é regra, né? Com o advento do novo CPC, essa sistemática de duplo juízo de admissibilidade, ela ficou restrita ao recurso especial e extraordinário, em que pese, né, na lei originária, tenha sido consignado que todos teriam juízos monofásicos, mas mesmo antes da entrada em vigor, houve alteração legislativa para manter o juízo de admissibilidade bifásico só para o recurso especial ou extraordinário. A finalidade, me parece, e essa sempre foi a minha visão, de ter duas oportunidades para fazer a admissibilidade. A primeira oportunidade no juízo recorrido, no Tribunal de Justiça, no Tribunal Regional Federal, né? E a segunda oportunidade no próprio Tribunal Superior. A finalidade, eu acho que é, sobretudo, né, evitar que recursos especiais e extraordinários que não preencham tais requisitos, né, e vamos ver que nesses dois recursos a análise ela é bastante rígida, justamente porque não é todo recurso especial que tem que chegar ao STJ, não é todo recurso extraordinário que tem que chegar ao STF. Então, há de haver aí um maior rigor no controle de requisitos mínimos, né, para que esse recurso possa ser apreciado. Então, ele é feito, no primeiro instante, no tribunal recorrido, né, o recurso ele é endereçado, a admissibilidade ela é feita no primeiro momento pelo presidente ou vice-presidente do tribunal, né, do TJ ou do TRF, e um segundo momento, em sendo o caso de enviar o recurso ao Tribunal Superior, o relator, o ministro do STF ou do STJ, né, conforme seja o recurso, vai fazer a segunda admissibilidade. Tá? Então, eles passam a ter, e são eles os únicos que têm esse duplo juízo de admissibilidade. Beleza? Bom, pessoal, o quinto ponto, eu até já me adiantei no início, quando eu disse que os dois recursos são recursos de fundamentação vinculada. Isso me leva a um quinto ponto em comum desses dois recursos, né? É que os pressupostos específicos desse recurso estão na Constituição e não no CPC. Né? Então, o recurso especial e extraordinário tem um disciplinamento a priori na Constituição. Então, toda vida que você vai interpor um recurso especial ou um recurso extraordinário, você vai buscar na Constituição os fundamentos, né, para a interposição daquele recurso. Então, as hipóteses vêm lá previstas expressamente na Carta Magna, né, e isso é comum aos dois recursos também, certo? Uma outra questão que é comum aos dois recursos é o fato de que, enquanto eles estiverem pendentes de julgamento, tá? Então, eu interpus o recurso especial ou interpus o recurso extraordinário, enquanto eles não forem julgados, né, pode haver o cumprimento provisório, né, da decisão judicial recorrida, do acórdão recorrido, ou até mesmo da sentença, se houver o instituto verdadeiramente é cumprimento de sentença, né, mas lembremos, né, estamos aqui no tribunal, né, e de repente o acórdão confirmou a sentença. Então, esse acordo ele pode ser provisoriamente cumprido, porque não é próprio do recurso especial e nem do extraordinário o efeito suspensivo. Na verdade, efeito suspensivo é uma exceção raríssima, né? Como vamos ver lá nas próximas aulas, e vai depender justamente do preenchimento dos requisitos legais, de um pedido expresso de concessão de efeito suspensivo, né, para que efetivamente o ministro conceda. Mas, a princípio, não haverá efeito suspensivo no recurso especial extraordinário, o que permite, como todos sabem, o cumprimento provisório da decisão judicial. Beleza? Um outro, não seria bem um ponto em comum, né,
mas faz parte do procedimento quando você vai manejar os dois recursos, tá? E quando falamos na teoria geral dos recursos, do princípio da unirrecorribilidade, até abordamos, né, que a unirrecorribilidade prescinde que eu tenho um único recurso para cada decisão judicial, ou pelo menos um único recurso para cada finalidade. E até expliquei que, naquela situação lá, recurso especial e extraordinário, embora sejam interpostos simultaneamente, a processualística me impõe isso, se eu vou utilizar os dois recursos diante de um acórdão ou contra um acórdão, eu preciso interpor simultaneamente os dois recursos. E aí a tramitação ela vai seguir um rito também disciplinado no CPC. Mas, lembrando, né, que embora sejam interpostos simultaneamente, né, as finalidades são totalmente diversas, né, sobretudo por conta da competência de cada um dos tribunais. A finalidade do STJ, enquanto tribunal, é totalmente diferente da finalidade do STF. Eles têm papéis diferentes no âmbito do Poder Judiciário. Então, obviamente, que a matéria que eu vou veicular no recurso especial não vai ser a mesma matéria que eu vou veicular no recurso extraordinário. São matérias diferentes por conta das diferentes funções de cada um desses tribunais. Então, eu tenho os 15 dias, né? E para que, se for utilizar dos dois recursos, que eu faça essa interposição simultânea. Né? Mas lembrando, né? Cada recurso com finalidade própria, com matérias distintas, né? Que vão me levar a resultados diferentes. E como último ponto em comum, né? O novo Código de Processo Civil, né? Que trouxe uma série de inovações, né, em busca da primazia pelo julgamento de mérito, né, em relação a recurso especial e extraordinário, especificamente, tem disposição no sentido de que STF e STJ podem desconsiderar vício formal que admitam, e aí possam, com essa desconsideração desse vício formal, admitir um recurso que seja tempestivo, desde que o tribunal não repute que aquele vício seja um vício grave. Então, não há um apego tão rígido ao formalismo, no sentido de que, diante de casos concretos, eventuais vícios formais, se não reputados graves pelo tribunal, podem ser desconsiderados. Com uma ressalva, o recurso tem que ser tempestivo. A intempestividade ela não pode ser desconsiderada. Né? Então, os tribunais superiores, diante de casos concretos, podem relevar vícios formais, desde que não reputem grave, beleza? Esses são 8, né, pontos que eu elenquei aí, que entendo que são importantes, e vamos ver que o procedimento dos dois recursos, basicamente, é o mesmo. Né? Temos procedimentos similares para recurso especial e para recurso extraordinário. A nossa ideia é que a gente tenha aí uma forma de trabalhar, no primeiro instante, o recurso especial, né, que vai ser o objeto da nossa próxima aula, e a partir do exaurimento da teoria do recurso especial, a gente vai passar para o recurso extraordinário, e os senhores vão ver que não há muita diferença no que diz respeito a procedimento. E óbvio que questões específicas do CPC relativa aos dois recursos, a gente vai fazer abordagem conforme formos conversando sobre eles. Beleza? Pessoal, vou deixá-los por aqui por enquanto. Peço a todos que já se antecipem e já comecem a ver o material, né, doutrina, dê uma olhada no próprio CPC, referentes a recurso especial, para que a gente consiga fazer aí, na semana que vem, as aulas ao vivo, e aí tirando as dúvidas de vocês sobre a teoria de processo civil nesses dois recursos. Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus, e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.